Quando eu acho que não pode sair mais nenhuma bizarrice do Japão, o Japão me solta mais essa matéria aqui. Eu vou dar um pouco de contexto do que aconteceu nessa matéria. Eu vou explicar as possibilidades que pode ter originado esse contexto, porque o Japão, as matérias aqui no Japão, você nunca tem um tom acusatório, você sempre tem um tom de constatação de fato, mas você não explora as possibilidades para não dar nenhum tom de acusação, porque isso aí pode gerar um monte de problema para empresa jornalística. Então isso aqui fica um pouco mais sobre o meu papel como tradutor de matérias, dando as potenciais possibilidades que existem, dado como cidadão que mora aqui no Japão já há algum tempo. E eu quero falar porque também essa matéria ela me faz reconsiderar a ideia de querer ter família aqui no Japão, porque é um pouco mais sombrio essa matéria do que você pode imaginar. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre cada um desses três pontos. Então, falando primeiro da matéria. O título da matéria é Crianças de famílias ricas não se alistarão nas forças de autodefesa, disse Shikage Koga, do Partido Democrata Constitucional, e o ministro da Defesa Koizumi. Então essa Koga aí, ela está falando o seguinte, que muitos jovens que entram nas forças de autodefesa, detalhe na autodefesa, porque o Japão ele não ataca, ele não inicia guerra. Tem um artigo aqui que limita as ações militares no Japão, onde ele só pode se defender. Então, ele não pode, de maneira alguma, iniciar guerras. E aí você tem esse exército aqui no Japão somente para fins de defesa. E aí as pessoas que procuram essa carreira, elas vêm para cá justamente por questão de estabilidade. A pessoa ela inicia a carreira aqui, dificilmente ela é mandada embora, e os salários são até que interessantes. Não é aquela coisa absurda, mas é assim, já é um bom salário para você não, de repente, ficar na miséria total. E aí é óbvio que carreira militar é uma carreira difícil. A pessoa que for se inscrever e tentar a sorte ali, vai ser o pessoal que vai ter mais disposição para encarar uma vida difícil e não ganhar assim extremamente bem e não querer de repente arriscar outras opções que são provenientes ou de estudo, mas a área de estudo aqui que eu me refiro é o caminho tradicional de fazer faculdade, só que tanto aqui quanto no Brasil esse caminho tradicional ele está bem inflacionado, então o retorno que você tem não é um retorno tão gostoso como era 30 anos atrás. Você tem teve uma boa desvalorização do salário nesses últimos 30 anos e você tem também a parte de estudo para trilhar um caminho de risco, que é o caminho do empreendedor, só que aqui são poucas as pessoas que tentam trilhar esse caminho por conta da natureza do japonês, que ele não é orientado a grandes riscos, ele prefere mais a estabilidade de um trabalho que você segue ou uma carreira relacionada à sua área de estudo, ou de repente seguir para a área de exército mesmo, que aí você vai ter uma vida um pouco mais dinâmica fisicamente. E aqui, né, o grande problema foi como essa Koga ela quis se expressar. Pela falta de contexto que o jornal dá e como ele tenta criar todo o cenário, ele é um jornal nacionalista, então ele apoia o atual governo. E essa mulher, ela é uma mulher que está criticando o atual governo, porque ela é oposição, só que é uma oposição pacífica, né? Mas como o jornal ele é meio que um jornal nacionalista que apoia esse governo meio que não diretamente, né? Meio que discretamente. Então ele tenta criar uma imagem meio ruim dessa Koga. Aí dá para você tirar as seguintes conclusões dado esse cenário. O primeiro cenário é o seguinte, né? Ela falou que só pessoas ricas não entram para as forças de autodefesa. O que isso quer dizer?
Quem vai entrar e se arriscar ali é apenas o pobre, né? O pobre ele não tem muita condição de pagar estudos aqui no Japão, então ele vai para as forças de autodefesa e ali é onde tem um grupo que é mais prejudicado economicamente. E aí você teve até uma reação do Koizumi, se você for pegar a matéria, onde ele começa a criticar essa mulher, né? Falando, "Ô, pô, cara, você não diz esse tipo de coisa na frente das telas, né?" E aí essa mulher aí, ela se desculpa depois, falando, pô, cara, foi mal, foi mal, fui moleque, não quis soltar isso aí, e ela se desculpa lá no X depois, porque deu uma reação negativa. Então ela provavelmente soltou alguma coisa que os japoneses ali da alta elite, do alto escalão, não gostou tanto do que ela quis dizer, ou seja, ela soltou uma verdade ali e aí provavelmente ela cutucou alguém ali com essas verdades meio que não muito convenientes e ela teve que pedir desculpas mesmo ela sendo parte da oposição do governo. Então, esse foi o negócio que mais deu um plot twist referente a essa matéria, porque tem algumas linhas de raciocínio que você pode refletir aqui comigo, que leva a gente a concluir que o Japão está planejando algumas coisas maléficas para as futuras gerações. Porque vamos pensar no seguinte: se somente as pessoas mais pobres, ou grande parte delas, estão indo para a carreira militar, o que isso quer dizer? Quer dizer que, dado que você está num governo nacionalista que prega o Japão de volta à guerra, de volta a ataques e de volta a conquistar terras, um Japão mais agressivo, né? Ele requer que pessoas se alistem no exército. Uma vez que você tem pessoas que estão se alistando no exército, quem vai ser a principal classe econômica que vai estar ali dentro desse exército? Exato, é o pessoal que não vai, para eles, né, para esse pessoal mais rico, não vai fazer falta. É o pobre que vai ali, vai lutar por eles, por um manjo de ricozinho de merda, e vai sacrificar a vida para que essa galera se mantenha e se perpetue no poder. Ou seja, tem esse cenário que acabou, assim, pessoa que é um pouco mais iluminada a ponto de ver outros pontos de vista, vamos dizer assim, acabou pegando, e quem estava ali no governo, né, no trono, percebeu também que isso aí estava criando esse tipo de interpretação e passou, pô, cara, essa mulher tem que se desculpar porque ela precisa ficar com essa culpa de que foi uma gafe, de repente, nossa, me escapou, eu não quis dizer isso, para usar ela como uma pessoa que apenas cometeu um erro, porque a gente sabe, né, que não dá para saber exatamente o que acontece entre esquerda e direita e esses grupos políticos, uma vez que você fecha as janelas das redes sociais. O que você pode pensar quando fecha essa janela das redes sociais é que eles passam a conversar entre si, sem a imprensa, e a partir dali eles traçam os mais diversos planos a serem realizados e onde você vai poder utilizar a população como bem quiser. Então, pensando no seguinte, né? Você, voltando um pouco no que eu estava falando sobre o Japão, tá querendo embarcar em guerras, conquistar território. As crianças e pessoas que forem se alistar no exército logo cedo vão ser essas pessoas um pouco mais pobres, porque pobre não vai fazer falta, e será justamente as crianças de estrangeiros, porque o japonês raiz ele não tem filho, né? Então é um grande foda-se, vamos meter a criança de estrangeiro ali para eles serem sacrificados. Então você vê que esse ponto em específico mostra que o japonês, ele tá com os planos meio que maléficos, né? Ele tá pensando em, de repente,
usar essas crianças aí do estrangeiro como um exército que vai colonizar outras terras. A gente pode tirar essa interpretação, porque ele não quer arriscar sua própria população para de repente ter que fazer um movimento tão arriscado. Então é essa uma das possíveis interpretações que eu tiro e que justamente leva a eu reconsiderar em ter que criar família por aqui, porque porra, eu venho pra cá pra criar família aqui, e aí você tem um governo de merda planejando meter aí a população que for nascer dos estrangeiros para a frente do exército, né? Sendo que você também está servindo de saco de pancada economicamente. Então, o plano de fazer família aqui no Japão pode ser algo um pouco terrível a longo prazo. Agora, essa é uma possibilidade. Tem outra possibilidade que é o seguinte, né? A carreira militar não é uma carreira muito assim que paga muito mal, apesar de ser difícil. Você vai ter o esforço físico contínuo ali, ser bem disciplinado e para os padrões japoneses deve ser terrivelmente estressante, mas não é uma carreira que pague tão mal assim, né? Por exemplo, quando você entra ali como um soldado iniciante, você recebe cerca de 180 a 220 mil. E aqui é ienes por mês. E aí, para uma pessoa que está começando a sua carreira, receber isso aí é equivalente a 6 mil reais em média. É um bom salário, cara, para começo, assim, primeiro emprego que você pega, ganhar uma quantia assim, eu já acho bacana. Por exemplo, no Brasil, você como um desenvolvedor começando do zero, você ganha metade disso. Pelo menos foi minha situação. E aí, com o avançar do tempo, né, você chega ali no meio da carreira, você entra ali para uma fase um pouco mais sênior da sua carreira militar, você já passa a ganhar como um desenvolvedor, um engenheiro de software sênior também, que gira em torno ali dos seus 15 mil reais, que é aqui em ienes, é de 300 mil a 450 mil ienes. Então você tem essa variação para a pessoa que está ali na faixa dos seus 30 anos. E quando é um cara de mais idade, que o cara que ele já atingiu um alto título na carreira militar, ele vai fazer algo entre uns 600 mil ienes para mais todo mês. E aí, isso aí convertido para reais, deve gerar algo em torno de 30 mil reais ou mais. É uma boa bolada todo mês. Só que esses valores, pensando para a carreira, são valores que, do ponto de vista de uma pessoa rica, é insignificante. É a mesma coisa quando você pega o 1% da pirâmide social econômica do Brasil, pega esse 1% também de todo mundo, é uma galera que é intocável, é uma galera que faz muita grana. 1%, minto, 0,01 no caso do Brasil. É uma galera que faz muita grana por mês, na faixa de mais, vamos pensar em reais, né? Mais de 6 dígitos todo mês. É uma galera que realmente o governo ele quer proteger essa geração, né, de afortunados, mais do que o povo que tem menos valor, né? Então, é aquilo lá, o governo ele prega que todo mundo é igual perante a lei, só que alguns são mais iguais que os outros. Então você tem essa geração um pouco mais rica que o governo ele não pode sequer pensar em seus descendentes serem assim cortados, entre aspas, uma vez que eles ingressam em carreiras militares para possíveis missões no futuro. E aí você passa a imaginar, né, que o governo japonês ele tenta atuar para proteger os interesses do grupinho do lobby ali, né, a galerinha que faz os acordinhos, né, opa, se a minha empresa quebrar, você me dá um subsídio, eu não quebro.
e aí a empresa, de repente, ela molda a cultura para que mais japoneses votem em um determinado político, e assim por diante. Você tem essas trocas de favores entre os amigos do rei. Esses são os dois cenários mais assustadores que você pode desenhar frente às possíveis interpretações que se passaram nesse ocorrido. Como o povo japonês não coloca muitos detalhes, né? Não ligam muito os pontos que existem, eles fazem apenas constatações. Cabe a nós fazer as possíveis análises de percepções, né, do que de fato pode ter acontecido, o que pode acontecer. É claro, pode ser apenas isso também que aconteceu na matéria. Ah, a mulher cometeu uma gafe, se enganou e blá blá blá. Mas a gente é brasileiro e a gente sabe já, né, que política é política em todo canto e tem sempre uma intenção maligna e maléfica em todo. Por mais que eu esteja sendo crítico aqui, bem niilista quase, é fato, porque você vê casos do Epstein que você nunca sequer iria imaginar que algo daquele nível poderia existir na elite bilionária, trilionária mundial. Explodiu esse caso, o cara se churrascou da maneira mais surreal possível e ninguém mais falou do assunto. Agora, cabe a vocês aí pensarem, vocês querem mesmo criar uma família no Japão? Bom, essa é uma questão que eu faço a mim mesmo também. Acho bem provável que o mundo anime, que muitos cresceram assistindo, está acabando-se por aqui. E estamos entrando na era dos samurais com revólveres, mais uma vez. Essa é a notícia do Japão que eu compartilho hoje. Caso vocês curtem notícias desse gênero, fique à vontade para se inscrever, fique à vontade na seção dos comentários, deem um joinha e até o próximo vídeo. Falou!